Paz e bem a todos. Capítulo 1, não vim para destruir a lei. Item 8, aliança da ciência com a religião. Nesse momento, vamos fechar os nossos olhos e, em sintonia com o Pai, pedimos: Senhor, te pedimos pela paz e pela saúde mundial, pela harmonia entre os povos, por nosso Brasil e os nossos governantes, por nosso povo e por todas as religiões, para que possam haver sempre o equilíbrio e o amor entre os homens. Vibramos, Senhor, com carinho e amor, em benefício de todos aqueles que neste momento estão em sofrimento, sejam eles encarnados e desencarnados, que possam alcançar e suavizar suas dores. Pedimos, Mestre, que suas bênçãos recaia sobre todos os nossos entes queridos, amigos e familiares, mas sobretudo sobre aqueles que ainda não nos compreendem, sobre aqueles que acham serem nossos inimigos, para que tenham a paz sempre. Agradecemos por todos as bênçãos e ensinamentos que recebemos hoje, especialmente por esse momento de oração e vibrações. No capítulo 8, Aliança da Ciência com a Religião, vamos comentar sobre esse item e falar sobre Jesus, estudar o Evangelho, é abrirmos nossos corações aos ensinamentos que Ele nos trouxe. Já é do nosso conhecimento que é chegado os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento. O Evangelho vem nos mostrar que a ciência e a religião têm o mesmo princípio, que é Deus, e que uma não pode ser negação da outra. Ambos deveriam andar juntas, facilitando o nosso desenvolvimento do homem. Como sendo as duas uma alavanca da inteligência humana, ou seja, instrumentos de seu desenvolvimento, reconhecendo que a primeira, que é a ciência, revela as leis do mundo material, e a segunda, que é a religião, revela as leis do mundo moral. Então, a religião, não mais desmentida pela ciência, ela vai adquirir um potencial indestrutível, porque estará de acordo com a razão. O Evangelho, ele nos deixa bem claro que é chegado os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento e que o véu que escondia alguns ensinamentos tem que ser levantado. Aí lembrando agora, no século XIX, que o desenvolvimento intelectual e científico ele teve um avanço muito expressivo, contrariando alguns dogmas das religiões dominantes daquela época, gerando um desenvolvimento muito grande do materialismo, alargando o fosso existente entre a religião e a ciência. E o curioso espetáculo na arena intelectual e religioso é que vimos que o homem lutando por orgulho para sustentar que não é mais do que pó e cinza. Aí vem alguns exemplos simples, mas que já faz parte dessa união que já está sendo vista pela ciência e pela religião, onde encontramos irmãos em seus leitos, que outros irmãos vão lá, parentes, amigos, ou alguns religiosos também, vão, dão passes, fazem as suas orações para aquele que está lá no hospital, nos leitos, e eles veem melhora. Isso é religião e a ciência trabalhando juntos. Aí onde vem em Gênesis, no capítulo 1, no item 55, Kardec escreveu o seguinte, que o Espiritismo, sendo uma doutrina também em evolução, como tudo que existe, é claro, jamais será ultrapassado, visto que, se a ciência provar algo diferente do que diz, ela se modificará
nesse ponto e acompanhará a ciência. Olha a fé raciocinada. Então, com o conhecimento científico e com os ensinamentos espíritas, tem o homem duas alavancas que o auxiliarão na tarefa do seu próprio desenvolvimento. Então, o Livro dos Espíritos, lá na questão 917, ele fala assim: o Espiritismo, bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará, olha que interessante, os hábitos, os costumes e as relações sociais. Então, o Evangelho, por si só, ele deixa bem claro o poder que tem a união. Se juntarmos verdadeiramente as forças, o conhecimento e os ensinamentos, vamos dar um salto para o crescimento e desenvolvimento, nosso desenvolvimento, desenvolvimento do homem. Não é por acaso que estamos sempre sendo avisados em palestras, em reuniões, que temos que acordar, temos que nos juntar com o mesmo propósito do bem. Então, para concluir a minha fala, eu tirei um texto de um livro onde ele diz assim: é imperioso a necessidade da religião associar-se à ciência, para que a fé raciocinada possa convencer o mundo da existência de Deus, da imortalidade da alma, da comunicação com os mortos, da reencarnação, e assim, afirmando que a ciência revelar as leis do mundo físico e ao espiritismo as do mundo espiritual. Olha a grande responsabilidade que tem as duas, né, que juntas, né, pode ajudar, como pode ajudar a melhorar o desenvolvimento do homem. E lá no livro Fronteiras do Espiritismo e da Ciência, Kardec diz o seguinte: ele sintetizou todos os conhecimentos numa só moldura, ao declarar que as leis da natureza faz parte da lei de Deus e que as duas ciências se completam. Olha que coisa linda! Sendo uma indispensável à compreensão e ao progresso da outra. Então, meus irmãos, que tenhamos essa certeza que a aliança entre a ciência e a religião, principalmente com a ajuda dos conceitos espirituais no Evangelho, sendo assim de forma ética e racional, que possamos, meus irmãos, alcançar um espaço melhor e feliz na casa do Pai. Então, assim, vamos fazer o nosso agradecimento a Jesus pelos ensinamentos e pedimos que nos abençoe sempre, que nos ampare e fortaleça em nossos propósitos junto ao bem. Que essas vibrações amorosas que nos envolve agora permaneça conosco e que a paz e o amor de Jesus estejam sempre presentes em nossos corações. Muita paz.